Nesta hora, apresentar nossas vidas diante de Ti. Em nome de Jesus. Senhor, porque sem a Tua presença de nada adianta, porque a palavra diz, Senhor, que nós precisamos ter o Senhor, meu Deus amado, para nos ajudar, para nos fortalecer, dando, Senhor, meu Pai, um entendimento daquilo que nós precisamos, Senhor, porque nós temos que lidar com muitas pessoas e nós precisamos saber, Senhor. Nos ajuda com o entendimento nesta noite. Ajuda, Senhor, nosso amado irmão pastor, Senhor, que está ministrando, que está falando, que está nos trazendo conhecimento, e que nós possamos abrir, Senhor, nosso entendimento com a ajuda dos céus, para que nós possamos absorver, Senhor, e aprender cada vez mais, para que nós possamos cada dia, Senhor, fazer a Tua vontade, mas fazer, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, que nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, estamos na página, a última, tá bom? Matéria de número 6, página 18, tá bom? Vamos terminar hoje essa apostila, que o nome é soteriologia, tá bom? Aí vem aqui a origem da palavra, tá bom? Vem da soteria, significa salvação, remédio, e dogma você já sabe, que é doutrina, ensino, palavras, né? Discurso, doutrina, entre outros. Ou seja, nós vamos estudar um pouco sobre salvação, tá bom? Doutrina da salvação, tá ok, irmãos? Então, eu fiz aqui uma introdução melhor que essa aqui, tá bom? Então, primeiro que a gente precisa entender o quê? Qual é a origem da salvação? Deus, tá bom? Primeira, o Theon, tá bom? Que é a primeira pessoa da Trindade. Base bíblica, João 3:16 e Lucas 19:10. 3:16 é conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá bom? Lucas 19 é a parábola da ovelha perdida, né? Deus veio buscar aquele que se perdeu, tá bom? Então, a origem está em Deus. Quem criou o plano de salvação? Deus, tá bom? Lembra lá do proto-evangelho, que eu já falei para vocês, lá em Gênesis 3:15? O próprio Deus falou que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o plano da salvação foi do próprio Deus. Quando o homem pega e sai do jardim, Deus é tão poderoso e tão misericordioso que ele já cria o plano de salvação, tá bom? Que é o que? Enviar o seu filho para morrer. Então, a origem está em Deus. Tá bom? Para quem é? Quem necessita da salvação? Todos os pecadores. Traduzindo, todos nós. Tá bom? Romanos 3:23, Romanos 3:10. Todos pecados, né? Que estão constituídos, tá bom? Na presença de Deus. Tá bom? Então, a origem está em Deus, por intermédio do seu Filho, mas o plano original é dele. A necessidade, todos nós precisamos, o meio, Jesus. Tá bom? Sem ele não tem salvação. Você já viu o pessoal dizer assim mesmo: já visitei alguma religião, vi que tudo é igual, todo mundo quer buscar um Deus? Eu costumo dizer que onde é que as religiões erram? Elas erram aqui, ó. Enquanto nós cremos que Jesus é suficiente, alguns vão para Exu, outros vão para santos, outros vão para apóstolos, outros vão para anjos, aí vai embora, né? Homens iluminados que viveram na terra, Buda, entre outros. A gente não, a gente crê somente em Jesus. Porque a própria Bíblia dá a resposta. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou na primeira pessoa do singular. Ele não falou tem eu e mais um. Não, eu, pronome eu, primeira pessoa do singular. Eu sou o caminho, não é outro, é somente eu, tá bom? E esse aqui também é muito lindo. A irmã tem Bíblia para a gente, irmão. Atos 14:12. Se eu não me engano, aqui é Pedro falando, se eu não me engano. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Acho que eles estão em Cesaré, se não me falar de nós aqui. Atos 4:12. Leia aí para nós. E nem o outro há salvação, porque também debaixo do céu nem o outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, ele está falando de Jesus aí, tá bom? Ou seja, não há outro, tá bom? Não tem anjo, não tem papagaio, não tem cachorro. Se tu for na Índia, tem até elefante, macaco. Várias pessoas tentam buscar muitos meios. Mas a nossa Bíblia nos ensina que só Jesus é o meio, tá bom?
Então, quando alguém perguntar qual é o meio da salvação, Jesus. E Jesus é o quê? O Evangelho, tá bom? Ele é o Evangelho, ele é o quê? Ele é a boas novas, tá bom? O que a gente tem que pregar é Ele, tá ok? Por que a gente fala tanto de Jesus? Por causa disso aqui, ó, porque Ele é o meio. Não tem como ser salvo se não for por Ele, meu amado. Ah, não, Pedro, eu quero passar por Ele, tem uma ponte bem aqui, eu quero pular Jesus, eu quero diretamente a Deus, não tem como. Ele é a ponte, tá bom? Ele é a ponte, Ele é o caminho. Então a gente prega Jesus para poder chegar em Deus. Então Jesus é o caminho, não há outro, só Ele, tá bom? Por intermédio de que nós somos salvos? Pela graça de Deus. Não vem de vós, tá bom? Graça, favor imerecido, presente. Deus concedeu a todos nós. Quem merece? Ninguém, tá bom? Mas quem alcança essa graça, automaticamente tem o quê? Resultado. Tem mudança de vida. 2 Coríntios 5,17, né? E uma nova vida estou, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, Pedro, eu encontrei Jesus, tenho a graça, mas tenho uma vida toda torta. Tem alguma coisa errada. Tu tá no meio, tu tem a base, não tem resultado, que negócio é esse? Entendeu? Isso não existe, tá bom? Se em Jesus eu busco Ele para alcançar a salvação, eu me encontro com a graça, tem que ter isso aqui, meu irmão. Se não tiver, tem alguma coisa errada no caminho aí, tá bom? Tem que ter, tá bom? E consequentemente nova vida. Aí se eu for continuar aqui, vai gerar o que? Obras. Ah, eu tenho tudo isso aqui, mas não quero trabalhar para Jesus. Tem alguma coisa errada também. Porque quem tem isso, recebe o Espírito Santo. E quem recebe o Espírito Santo, quer trabalhar para Jesus. Quer ganhar, quer evangelizar, quer dirigir, quer tomar conta de alguma coisa. Quer se envolver em alguma coisa. Porque ele sente essa necessidade, tá bom? Então, doutrina da salvação, origem de Deus, necessidade, toda a humanidade. Por onde é que a gente aponta a salvação? Jesus, tá bom? Por intermédio da graça, favor merecido, isso não vem de nós, é um dom gratuito de Deus, e o resultado gera nova vida em Cristo Jesus, tá bom? E aqui ele vem trazer agora alguns equívocos a respeito da salvação, ou seja, pensamentos errôneos, tá bom? O primeiro equívoco que ele vai dizer, que algumas pessoas, né, chegam a dizer, é que Jesus não morreu no dia da expiação dos pecados, tá bom? Isso aqui é um pensamento bíblico mais teológico, vamos se dizer assim. O que ele diz? Ele diz que Jesus não morreu na Páscoa. Se ele não morreu na Páscoa, então ele só morreu para perdão de pecados. Mas Jesus ele morre na Páscoa, tá bom? E Páscoa é o que? Libertação. Então, quando Jesus morre, ele nos liberta, tá ok, meu amado? Então, o conceito é esse aqui, tá bom? Então, o primeiro equívoco é pensar que Jesus morreu só para perdão de pecado. Não. A morte dele traz expiação, traz perdão, tá bom? Mas pode entrar, meu irmão, pode ficar à vontade. Demorou, mas chegou. Fique à vontade, tá bom? Boa noite. Vai, Senhor, fique à vontade. Vai, Senhor, meu irmão. Então, quando alguém perguntar assim, não, ele morreu no dia da expiação, não. Jesus ele morre na Páscoa, tá bom? Já era a Páscoa quando ele morreu, ou seja, a morte dele representa libertação. E o segundo equívoco, tá bom? É o propósito do sistema sacrificial, tá bom? O que é isso? No Antigo Testamento ele diz que toda vez que matava um cordeiro ou matava um animal, aquele sacrifício gerava salvação, que é um pensamento errôneo, tá bom? O sacrifício não gerava salvação, mas o sacrifício apontava para Cristo, que seria o sacrifício perfeito, tá bom? O que fazia o sacrifício no Antigo Testamento? Quando sacrificava, era para perdão de pecado. Tá bom? Ou seja, o que nos afasta de Deus? Lembra da aula passada? O pecado nos afasta de Deus, né? Nós aprendemos isso. Então, quando tinha um sacrifício, o sacrifício tentava reconciliar o homem com Deus. É por isso que toda vez que o sacerdote tinha que entrar no templo, ele tinha que sacrificar. Porque se ele entrava sem sacrificar, ele morria. Tanto é que tem um rei, eu esqueci o nome dele agora, que é o tio de Isaías. Ele morre porque ele entra no templo sem sacrificar. Tanto é que quando Isaías entra no templo, ele fala, ai de mim que sou homem pecador. Sabe por que ele fala aquilo? Porque o tio dele tinha morrido por causa da glória de Deus. Entendeu?
Então tudo ali tem um contexto, né? Quando não sacrificava, se o sacerdote não tivesse purificação, ele morria, tá bom? Causava morte mesmo, tá bom? Os filhos de Corá vão morrer porque entravam no templo sem sacrificar, né? Estavam em pecado, estavam fazendo o que não era para fazer, tá bom? Então tinha que ter o sacrifício para o quê? Para ter essa reconciliação, mas o sacrifício não salvava, tá bom? Esse é um pensamento errôneo no Antigo Testamento. Ele reconciliava o relacionamento entre o homem e Deus no Antigo Testamento e principalmente apontava para Cristo, que seria o sacrifício perfeito. É por isso que hoje em dia tu não tem que trazer um carneiro para o pastor Hélio matar, nem para o outro pastor matar, tá bom? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito, tá bom? E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós automaticamente recebemos a remissão dos pecados, justificação, né, por intermédio do sangue de Jesus, tá bom? Então esses aqui são dois erros que ele traz aqui para deixar claro. Aqui na página 19, ele também fala dos livramentos, tá bom? Livramentos. Dois grandes livramentos, tá bom? O primeiro livramento que ele vai falar é o que? Livramento e libertação. É o livramento da ira de Deus, tá bom? Então quando alguém perguntar assim, Pedro, quando Jesus morre, a salvação gera o quê? Ela gera o livramento. O livramento do quê? Da ira de Deus, tá bom? Isso aqui está em Romanos 5, 9, que diz assim, ó, logo mais, sendo agora justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, tá bom? Então, quando nós falamos de sacrifício do sangue de Jesus, da morte de Jesus, nós falamos de salvação. Salvação do quê? Da ira de Deus, tá bom, meu irmão? Então, a gente é salvo da ira de Deus por causa dos nossos pecados. O pecado, ele gera ira em Deus, né? Ele gera ira, né? E a gente tem um pregador que costuma dizer que Jesus é como é que ele fala? Ele é o suco de maracujá de Deus. Ele é o acalmante, né? Quando ele fala, vou matar! Aí o sangue de Jesus acalma essa ira. Porque, meu amado, a gente que é ser humano, a gente fica atribulado de coisa que a gente vê na face da terra, né? Pessoal fazendo tanta coisa errada. Imagine Deus, como ele deve ficar, né? Meu amado, ele deve se irar muito. Só que aí vem o quê? O sangue de Jesus, tá bom? Esse sangue que nos justifica. Ou seja, diz, não, estão pecando, mas lembra do meu sangue derramado na cruz do Calvário. Se teve derramamento de sangue, teve expiação, teve perdão de pecado, teve libertação, tá bom? Tem até uma ideia que muito pregador falava que a igreja, ela é como se fosse a gasolina do mundo. É por isso que quando a nossa ideia armeniana é Jesus arrebatou, a ira de Deus vem, né? Que é o que os selos do Apocalipse todo, anticristo reinando. Meu amado, se já está ruim com os cristãos aqui, imagine uma terra sem cristão. Meu amigo, te segura, meu amado, porque é um caos total mesmo, tá bom? Então, isso aqui é para nós, tá bom? Então, Jesus ele veio como libertador do povo de Deus e efetuou dois grandes livramentos. O primeiro, o livramento da ira de Deus, e o segundo está em Colossenses 1:3. Ele nos livrou do reino das trevas, tá bom? Nos livrou do reino das trevas. Olha o que diz lá o ponto 2 na página 19, lá embaixo. O povo não foi liberto apenas da escravidão do Egito, foi liberto do próprio império egípcio. Este é o retrato da nossa salvação. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Faraó tentou em vão impedir a saída do povo de Deus, mas o povo atravessou em segurança e Deus entregou os inimigos ao mar. Século depois, o Filho de Deus invadiu o reino das trevas, noticiando. Página 20. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Expulsou os demônios, estendeu seus braços sobre a cruz do Calvário, abrindo uma passagem para sairmos do império das trevas, crucificado em fraqueza, mas ressuscitado em poder. Hoje ele vive eternamente para fazer intercessão pelo seu povo e tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Meu amado, isso é muito forte, tá bom? Então, lembra que eu falei que ele nos libertou do reino das trevas, né?
E se Ele nos libertou do reino das trevas, as trevas não têm mais poder sobre a nossa vida, porque nós somos totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Aí tem gente que fala, não, eu tenho medo do inimigo, né? Meu amado, eu já conheci muito crente que tem medo do inimigo. Amém, a gente tem que vigiar porque ele tem poder, mas não podemos ter medo dele, porque nós estamos do lado mais forte, né? O guarda de Israel não dorme, meu amado, né? Ele é o nosso tosquenador, né? O nosso protetor. Então, meu amado, ele guarda a nossa casa, ele guarda a nossa família. Nós temos que temer. Por quê? Nós temos uma palavra aqui, Mateus 16:8. As portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Contra a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Então, a gente tem que partir, temos que marchar, temos que ir para o ataque. Tá bom? Porque quando nós vamos para o ataque, nós seguimos em frente, o inimigo não prevale. Quando o povo estava na frente do mar vermelho, o que Deus falou? Diga que o meu povo marche. Sabe o que Deus estava dizendo? Quem marcha não fica parado. Quem marcha, prossegue. O que Deus está dizendo? Só prossegue, porque eu que abato a fúria de Satanás. Aleluia. E foi o que ele fez. O povo marchou, andou, prosseguiu. Quando o povo prosseguiu, o mar abriu. Quando o povo chegou do outro lado, o próprio Deus exterminou Faraó e todo o seu exército. Então, isso aqui, meu amado, é a representatividade do quê? Que o inferno de Satanás não prevalece contra a igreja do Senhor. Tá bom? Então, esse foi os dois livramentos. O primeiro livramento do próprio Deus, da ira de Deus. E o segundo livramento do reino das trevas. Tá bom? Problemas. Também tem problemas a respeito da salvação. Tá bom? Para quem é salvo. Uma vez salvo, o cristão precisa enfrentar dois grandes problemas: a tendência ao legalismo e a tendência a antinomianismo. Tá bom? O que é o legalismo? Bora ler aqui para ver se vocês conseguem compreender. Olha o que ele vai dizer. O legalismo leva o crente a pensar que a sua situação espiritual não é tão séria assim. Ele age querendo se justificar diante de Deus, em vez de perceber que precisa da justiça de Deus. Pois todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como um trapo de imundice. E todos nós murchamos como folha, nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Isso aqui está em Isaías 64:6. Tá? Pode abrir, irmã, para mim, por favor, Isaías 64:6. Ou seja, qual é a característica de um legalista aí? Ele confia em si mesmo, ele se considera justo, ele despreza os outros, ele gosta de orar, mas faz um exercício de orgulho. Ou seja, ele não ora para buscar a presença de Deus. Ele é um fariseu, ele ora para se amostrar, ele ora com orgulho, né? Ele reclama muito dos pecados dos outros e enaltece muito a si mesmo. Olha o que diz aí, lê para mim mesmo, por favor. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, gente, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo de todos nós, até o profeta está se colocando no meio. Aí não é uma profecia para o povo, entendeu? Toda vez que o profeta profetizava para o povo, ele falava, como é que ele pregava? Ai de vocês, arrependei-vos. Aí não, aí ele está se colocando em todos nós. Então, se o profeta está se colocando, ele está representando o quê? Os profetas, os sacerdotes, todos nós pecamos e somos errantes, tá bom? Então, o que eu costumo dizer, gente, ninguém merece, tá bom? Ninguém merece. Toda vez que tu achar que tu é um cristão, lembra que tu não é nada. Lembra que se não fosse a misericórdia de Deus, meu irmão, nós seríamos praticamente reduzidos a nada. Meu amado, e a gente não é merecedor. A gente não é merecedor. Aí sabe quando a gente vê que quando a gente não é merecedor? Como a gente é ser humano imperfeito, uma hora ou outra a gente erra. Aí quando a gente erra, o que a gente faz? Pede a misericórdia de Deus. É como se Deus falasse, já? Não é tu que é o bambambam? Não é tu que é o perfeito? Não é tu que é o maioral que está acima dos outros? Não, meu irmão. Deus não quer isso. Tá bom? Pedro, eu vivo uma vida de santificação, estou bem diante de Deus. O que eu tenho que fazer? Orar e agradecer. Obrigado porque tu tem me preservado, Senhor. Obrigado, Pai querido, Pai amado, porque tu tem me sustentado diante da tua presença. Meu irmão está pecando muito, não vai ficar orando obrigado porque eu estou de pé e o fulano ali está caído. Ó. Meu amado, isso não existe, não.
Senhor, obrigado porque eu estou de pé. Mas sustenta meu irmão também que está lutando contra o pecado. Ajuda aquele irmão, ajuda aquela irmã. Sabe por quê? Porque um dia ele foi você. Um dia todos nós, meu amado, fomos aquele pecador que chorava para Deus nos ajudar para vencer o pecado. E hoje, quando a gente consegue vencer pela misericórdia de Deus, a gente às vezes quer julgar o irmão que está lutando contra um, entendeu? Então é isso aqui que ele combate. Não estou dizendo que a gente, não, então não vou fazer mais a vontade de Deus, nem vou viver uma vida de santificação. Não, a gente tem que fazer, mas a gente não pode se enaltecer, porque nada vem de nós. Tudo é a misericórdia do Senhor, meu irmão. Tudo é a misericórdia do Senhor. Meu amado, é uma coisa que você tem que botar. Sabe quantas vezes já chegaram para mim e disseram, Pedro, tu é o cara, tu é isso, tu é aquilo, tu é não sei o que mais, tu é doido, tu prega muito, não sei o que. Eu na minha mente, meu amado, se tu soubesse, meu amigo, que se não fosse a misericórdia de Deus, não era nem para mim ter nascido, meu amado. Está entendendo? Não era nem para mim ter nascido. Se tu soubesse, meu amado, que eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. A gente olha muito com o homem, né? Aí o Nelson, tu é doido, ele é o cara, fala bem, prega bem, é cheio, passa revelação, expulsa demônio. Meu amado, dá vontade de dizer, meu amado, quanto mais a gente faz para Deus, mais dependente eu sou da misericórdia dele. É por isso que no reino dos céus o maior é o menor. Está entendendo? Por quê? Porque sem a graça dele eu não pregava, não expulsava demônio, eu não dirigia, eu não ensinava, eu não fazia nada. Isso não vem de nós, isso é dom gratuito de Deus, meu amado. Antes do Espírito Santo eu não conseguia nem falar em público direito. Então eu falo que eu totalmente sou fruto do Espírito Santo. Eu só sou o que eu sou por causa do Espírito Santo. Eu não falava bem, eu não comunicava bem, está entendendo? Meu amado, interpretação de texto eu era péssimo, sempre fui bom em matemática. Meu amado, eu li um texto, eu não sabia interpretar nem uma agulha do texto. Hoje em dia, todo texto que eu pego, eu consigo interpretar, falar, me comunicar, expressar, ver os pontos importantes. Isso não é de mim, meu amado. Não é de mim. Eu consigo entender, eu olho no espelho e falo, cara, como eu consigo fazer isso? E eu consigo entender, e o próprio Deus responde, não vem de ti, Pedro. Fui eu que fiz na tua vida. Está entendendo? Aí tu acha que eu vou me achar? Tu acha que eu vou chegar aqui e não vou nem falar com esses irmãos aí que a irmã, só o sangue aquela irmã, não vou nem falar com ela. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu já fui o só o sangue, eu já fui aquele que o sepulcro caiado, eu já fui aquele desprezado, aquele que era o pior da igreja. Tu perguntar para minha mãe, sabe quem eu era? Eu era a criança que todo mundo odiava, aquela que corria no meio do culto, bagunçava tudo. Meu amado, eu era pequeno, ela falou que ninguém gostava de ficar comigo. Será que eu era uma criança comportada? Isso é para te entender que a gente não é nada. E tudo que nós somos foi por causa do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, gente, por favor, nunca se orgulhe de si mesmo. Toda vez, meu irmão, eu fiz uma obra boa, Deus me usou. Eu falo, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, nada acontecia. Tá bom? Sabe qual é a prova disso? Não sei se já aconteceu com vocês. Tem dia que tu vai te preparar, que tu vai jejuar, tu vai estudar o texto de trás para frente, tu vai dizer que eu estou cheio da unção, estou em jejum, estou virado da vigília, consagrei, tu vai pregar, parece que o Espírito Santo te abandona sozinho no altar. Não acontece nada, nem carapanão os irmãos sentem no culto. Deus ele permite isso acontecer, sabe por quê? Para mostrar que não vem de ti. Que tu te prepara, tu tem que te preparar, mas não te prepara achando que porque tu te preparou, tu é o cara. Te prepara da seguinte maneira, Senhor, eu estou jejuando porque eu não sou nada. Pai, eu estou lendo Bíblia porque sem o teu conhecimento eu não vou conseguir. Pai, eu estou me santificando porque eu reconheço que eu sou pó e cinza. Agora, pode ver quando tu te prepara dizendo, vou me santificar, vou fazer isso, eu vou estudar o texto, porque quando eu chegar lá, meu amigo, eu vou virar uma dinamite. Tu fica sozinho em cima do altar. Você é uma brasa. Então, sabe o que é isso? O próprio Deus abate um pouco o nosso orgulho para a gente entender que tudo que acontece na igreja é pela misericórdia dele. Nenhum de nós somos merecedor, tá bom? Então, o legalista, ele se acha muito. Tem aquele texto dos fariseus, né? Os fariseus oravam no canto, Senhor, obrigado, que eu não sou que nem esses pobres pecadores, eu jejuo 2 vezes a semana, eu sou dizimista fiel, como se ele fosse alguma coisa.
Enquanto o publicano estava lá, Senhor, orando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador, tá bom? Eu não estou dizendo que você não tem que fazer as coisas de Deus, você tem que fazer, mas tem que fazer lembrando que você está fazendo porque você é dependente dele, não fazendo te achando que tu é melhor que alguém, porque nós não somos melhor que ninguém, meu irmão, tá bom? Sempre coloque isso na tua... Se tu tiver um pensamento assim, tu nunca vai querer querer te exaltar, tá bom? Tu nunca vai querer te exaltar, porque tu vai entender que tu é pó e que tu é cinza, que tu não é nada. Isso eu vejo muito isso na Bíblia acontecer. Sabe onde eu vejo isso acontecer? Quando Paulo precisou da igreja, quando ele estava preso. Quando em Atos 12, Pedro estava preso e o apóstolo Pedro pensava que era o seu fim, que o seu chamado tinha acabado. Mas a igreja orava, Deus enviou o anjo para libertar Pedro. Aí se o apóstolo precisa da igreja, imagine a gente, meu irmão. Imagine a gente. Meu amado, nunca diga que tu não precisa de ninguém, que tu é melhor do que os outros, que tu não é dependente de ninguém. Porque, meu amado, a gente é provado nisso. A gente é provado ao ponto de dizer, não tenha dinheiro. Deus tira todo o teu dinheiro e tu pode depender de cesta básica. Para te entender que tu não é nada. Nada. Então, gente, a gente sempre tem que ter a cabeça no lugar. Eu sou o que eu sou pela misericórdia de... Paulo chega a dizer, sabe o que Paulo falou dele mesmo? Miserável homem que sou. Porque quando tento fazer o bem, o mal eu já fiz, meu irmão. Se Paulo falou isso aí, só porque a gente é o bonitão da gente anda em Deus, a gente vai achar que a gente é melhor que alguém, né? Então, muito cuidado com o legalismo, muito cuidado, tá bom? Faça a obra de Deus, mas reconheça que você é totalmente dependente dele, tá bom, meu irmão? E o antinomianismo, aí é ao contrário. Esse aqui é o que está crescendo muito. Esse aqui tinha muito antigamente quando eu era pequeno, o pessoal que se achava melhor que os outros, ainda tem. Mas esse aqui de baixo, esse aqui está crescendo de uma tal maneira. Olha o que ele vai dizer. Também não é para a gente usar também, né? Os dois, não é, tá bom? Significa o oposto do legalismo. Na reação contra o legalismo, o antinomianismo é uma ameaça real. Ao invés do nada pode entrar e tudo pode. Ou seja, o legalismo é nada pode. Tudo está errado. Não é assim, é assado, é cozido, entendeu? Ele critica tudo, nada está bom para ele. O outro não, o outro já é o contrário, tudo pode. Salvo pela graça, há sempre o perigo de desprezar a importância de uma conformidade conforme a lei de Deus. Veja o que Paulo escreve contra o antinomianismo. Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos 6:1. Romanos 6, meu amado, é uma aula de Paulo falando da graça de Deus. Ah, não! Eu vou viver no pecado para a graça de Deus ser manifestada. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Ele mesmo responde o cristão: não pode, porque está unido com Cristo. Paulo está raciocinando, ou seja, quem tem a graça de Deus está unido com... Se eu estou unido com Cristo, como vou viver uma vida de pecado, meu amado? Entendeu? Então não existe isso. Depois, não precisa. Por quê? Porque o domínio do pecado foi quebrado pela graça. Quem tem a graça de Deus, o domínio do pecado foi quebrado. O que é o domínio? A vontade, o desejo, a prisão. Tu não vai sentir mais. Por quê? A graça de Deus quebrou. Paulo está comandando agora. Tá bom? E que mais? Porque eu não preciso pecar para a graça de Deus ser abundante na minha vida. Primeiro, porque não pode, porque tu está em Cristo. Segundo, porque não precisa, porque tu não é mais escravo do pecado, a graça te libertou. Terceiro, não permite, porque irá readmitir o pecado com teu mestre. Ou seja, é como se tu está com o mestre, mas não faz o que o mestre manda. Isso aqui não tem lógica no texto, entendeu? Que mais? Paulo está advertindo: não persista no pecado, porque irá acabar em desastre. Paulo está advertindo no versículo 20 ao versículo 23. Ou seja, se tu diz que tu tem a graça e tu quer permanecer no pecado, tu pode ter certeza que o teu final não vai ser céu. Pode ter certeza disso. É uma advertência do apóstolo Paulo, tá bom? Deus não nos ajuda de acordo com os nossos méritos, aqui, não é com o teu mérito, e sim de acordo com as nossas necessidades. Debaixo da lei, o povo precisava merecer o favor de Deus.
debaixo da graça, Deus vem ao encontro das nossas carências, principalmente na nossa carência moral e ética. Tá bom? Então, traduzindo, gente, eu não tenho que ser nem legalista e nem anti-humanismo, ou seja, ter uma vida totalmente entregue ao pecado, porque a graça de Deus me basta, tá entendendo? Nem ser uma pessoa que quer viver pela lei, um legalista que nada pode, tá entendendo? Nada é fácil. Então, qual é o ideal da gente ser um cristão verdadeiro? Um cristão que segue a palavra de Deus da maneira correta, que não se exalta, que não se gloria, que reconhece que é um pecador, tá entendendo? Que quando peca, não peca porque quer, peca por causa da nossa natureza humana, porque falhou, e vai reconhecer os seus pecados, reconhecer que ele é o quê? Precisa de Deus, reconhecer que ele falhou, que ele se afastou, que ele está distante, que ele precisa mudar de direção, mudar os seus pensamentos, tá bom? A gente costuma dizer que a gente tem que ter um meio termo. Se eu pudesse fazer uma linha aqui no meio, a gente não é nem legalista, nem anti-humanismo, tá bom? A gente é alguém que não é melhor do que os outros, né? Não se exalta, não se coloca em cima dos outros, mas também não é alguém que vive no pecado, né? Nós somos cristãos verdadeiros, andamos de acordo com a palavra do Senhor, sem se exaltar, reconhecendo as nossas falhas, tá bom? E lutando para ser um verdadeiro cristão. O cristão, a gente costuma dizer que a gente é santos lutando contra o pecado. Por quê? Já somos separados em Cristo lutando contra o pecado. Nós não somos um pecador lutando para ser santo. Nós já somos santificados, separados, lutando para continuar separado. Eu sei que o pecado vem, chama, oferece, ele quer nos separar de Deus de novo. Mas a gente está separado e junto dele, tá bom? Então, ele traz uma conclusão aqui, ó. Vimos que a natureza da salvação, descobrimos dois equívocos em relação à ênfase teológica da mesma. Que a salvação é um ato de libertação, que o perdão de pecados visa a manutenção da salvação, tá bom? Vimos que mais, que a salvação é um livramento da ira de Deus e a salvação é um livramento do reino das trevas, tá bom? Então a gente vai aqui para a página 21 agora. Bora ver se dá para a gente. Ah, não, deixa eu terminar. É o 15. Aqui é muito forte, mas vamos chegar aqui na doutrina da eleição. Isso aqui, meu amigo, se tu soubesse uma briga teológica que é isso aqui, tu não faz ideia, porque os teólogos se matam por causa disso aqui. Tem teólogo que é um brigando com o outro, querendo arrancar a cabeça com o outro por causa da doutrina da eleição, tá bom? Vamos ler aqui, para ver se a gente consegue entender o que ele está dizendo. A doutrina mais polêmica da teologia sistemática, aqui, ó. Isso aqui tu pode marcar, sem dúvida nenhuma, é a doutrina mais polêmica de toda a teologia sistemática, tá bom? Que é o que? A doutrina da eleição. O que é a doutrina da eleição? Ele vai falar sobre os salvos. Quem são os salvos? Por que são salvos? Por onde são salvos? Quem escolheu o salvo? Todo mundo é salvo? Todo mundo que quer pode ser salvo? Ou só alguns são salvos? Ou nem todos são salvos? Ou só os líderes são salvos? Ou Deus tem os seus favoritos? Ou Deus não tem os seus favoritos? Tem essa linha de pensamento aí, tá bom? Ele vai começar por primeiro ponto que ele fala aí. Seus conceitos são os conceitos da doutrina da eleição. Olha aí, o primeiro, pré-ordenação, tá bom? Que segundo o seu propósito. Então, o primeiro entendimento da doutrina da eleição é o que? Pré-ordenação, ou seja, Deus só salva de acordo com os seus propósitos. Segundo, presciência. Presciência, o que a presciência diz? De antemão conheceu. De antemão conheceu, tá bom? De antemão conheceu. Por exemplo, para mim a pré-ordenação é propósito. Só que aqui é meio vago, tá bom? Para mim. Eu acho meio vago essa resposta. Tá bom? Vou falar de acordo com aquilo que eu entendo, tá bom? E a maioria dos cristãos entende. Nós que somos armenianos. Não sei se alguém aqui é calvinista, tá bom? O que a gente entende? Presciência, a gente conhece. A gente entende, a gente crê um pouco na presciência, tá bom? A gente crê. Por quê?
A presciência diz que Deus já conhece os seus salvos. Eu creio nisso por causa do atributo de Deus, chamado que Ele é fora do tempo. Deus conhece o meio, o começo, o meio e o fim. Se Ele conhece o fim, eu creio que Ele já sabe quem vai ser salvo. Tá bom? Ele já sabe. Por quê? Porque Ele já está diante dele no final dos tempos. Ele já sabe quem vai aceitar a sua palavra. Tá bom? Então, a presciência a gente crê. Tá bom? A maioria dos cristãos crê. Predestinação, aqui é calvinismo. Tá bom? Predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Tá ok? O que a predestinação vai dizer? Que Deus já tem os seus salvos. Quando ele fala que Deus já tem os seus salvos, o que ele está dizendo? Que Deus já separou. Aí eu não creio. Por que eu não creio? Porque se eu crer nisso, eu posso estar ferindo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Deus fala Deus amou o mundo, Ele está falando da humanidade. Se Deus amou a humanidade, Deus está dizendo que Ele queria salvar toda a humanidade para mim. Se eu falo que Deus ele é predestinação, que Ele escolheu, então Ele não amou o mundo. Jesus só morreu para aquele que Ele escolheu. Então ia ferir muito o texto, mas isso aqui é uma briga teológica muito grande, tá bom? Mas eu não creio na predestinação. Eu creio aqui na presciência, tá bom? Convocação, tá bom? Ele chama, Ele também chamou. Justificação, estes também justificou. Preservação, estes também glorificou. Isso aqui já são outros adjetivos, tá bom? Sobre a admitindo a polêmica. Olha ler aqui o admitindo a polêmica. A Bíblia revela muitas verdades que aparentemente se contradizem, mas que na verdade se completam. Devemos considerar, como diz Paulo em Romanos 11:22, a bondade e a severiedade de Deus. Não é que a Bíblia se contradiz. Eu costumo dizer que a gente, muitas das vezes, não entendeu o texto ainda como deveria ser entendido. Entendeu? Sempre costumo dizer que talvez, tem alguns versículos da Bíblia, que talvez alguns entenderam de uma maneira correta e outros tiveram uma interpretação errônea do texto. Tá bom? Então, eu creio que a Bíblia não se contradiz. Eu creio que tudo se completa. Eu creio que um dia que a gente estiver no céu, talvez Deus dê uma aula de teologia para a gente entender ela completa. E só Ele vai explicar completamente o plano perfeito dele. Não é verdade? Então, o que a gente entende? Pré-ordenação. Olha o que ele diz, a pré-ordenação, que é o primeiro. A questão é que a salvação é providenciada para todos. Todos. Alguns que Deus decidiu salvar. Todos aqueles que creem. Na eleição, Deus decidiu salvar aqueles que aceitam o seu Filho e a salvação oferecida. Na predestinação, Ele determinou eficazmente e cumpriu esse propósito. Na presciência, Calvino cria que Deus relacionou-se com alguns deles na eternidade, e o Armínio que Deus sabia desde a eternidade que iria responder positivamente ao Evangelho. A predestinação, a polêmica tem vários aspectos. Se a predestinação é para a salvação ou para ministérios, aí aqui ele já abre um leque sobre a predestinação. Que leque é esse? Ele diz que Deus escolheu não para salvar, mas Deus escolheu os líderes, vamos dizer assim, né? Ou aqueles com ministério, ou seja, os pastores já estão escolhidos, os evangelistas, os missionários, tá bom? Se a predestinação é individual ou é geral, ou seja, Deus escolheu alguns para ser salvo ou Ele já escolheu todos que serão salvos. É por isso que eu não creio na predestinação, tá bom? Tem gente que crê, eu não creio. Eu não creio que Deus já escolheu. Eu creio que a salvação é oferecida para todos. Eu creio que Deus sabe quem vai crer no Filho. Isso eu creio. Eu creio que Deus sabe quem vai crer no Filho. Por quê? Por causa do seu atributo, que Ele está fora do tempo. Ele conhece o final. Se Ele conhece o final, Ele sabe quem realmente vai crer nele. Quem realmente vai continuar preservando na sua presença. Tá bom? Mas eu não creio na predestinação. Porque se eu crer na predestinação, eu estou falando de um Deus que já escolheu os seus salvos. Que já separou.
aí eu vou estar brigando muito com o poder de escolha do ser humano, que é o livre-arbítrio. Entendeu? Se eu tenho livre-arbítrio, é porque Deus ele vai conceder a todo ser na terra a possibilidade de ser salvo. De ser salvo. E se, por exemplo, a predestinação, se eu crer na predestinação, né, que quem é calvinista diz que não, né? Então não precisa eu pregar, porque Deus vai salvar de qualquer jeito os seus. Não tem um pouco de lógica, entendeu? Mas ele diz, não, a gente tem que pregar, porque a gente, através da nossa pregação, que Deus vai salvar os seus que já são escolhidos. Mas se é escolhido, vai ser salvo de qualquer maneira, porque Deus vai criar um meio de salvar. Então eu não creio muito na predestinação. Creio muito não creio mesmo. Tá bom? Por quê? Porque para mim Deus não me escolheu. Para mim a salvação é oferecida para todos. E todos vão ter o direito de crer ou não crer. De escolher ou não escolher. Quem é assim? Os arminianos. Tá bom? Então aqui tu já sabe que tu vai ter que escolher quando alguém perguntar assim para ti, tu é arminiano ou tu é calvinista? Aí tu vai ter que falar para ele o que tu é, tá bom? O calvinista ele crê na predestina, ele crê que Deus já escolheu os seus salvos. O arminiano crê que Deus sabe quem vai ser salvo, mas a salvação é oferecida para todos. A Assembleia de Deus defende o arminiano. Não vou dizer todos, porque todos é muito, mas vou botar aqui 95%, tá bom? Quando eu falo aqui Assembleia de Deus, eu posso botar aqui também quadrangular, posso botar aqui Deus e Amor, Universal não conheço. E posso botar Assembleia de Deus. Posso dizer que essas três igrejas, 95% são arminianos, tá bom? Eles creem que a salvação é para todos. Eu também me considero arminiano, tá bom? E olha que eu tive um professor calvinista, para te ter uma ideia. Não dava nem para me falar com ele, que meu amado tem muito respaldo bíblico também. É uma briga travada, quando os dois teólogos se batem de frente. Mas eu sou arminiano, tá bom? Eu creio que a salvação é para todos. Eu creio num Deus que vai oferecer e oferece salvação para todos. E o ser humano vai escolher quem vai ser salvo. Eu não creio num Deus que já escolheu quem já é. Tá bom? Não creio. O próprio ser humano que determina se ele vai ser salvo ou não, né? Isso. Que é o livre-arbítrio, né, gente? Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando de livre-arbítrio. Quem não entende o livre-arbítrio é salvação. Tá bom? Quando a gente fala do sistema de livre-arbítrio, a gente está falando de salvar. Eu não estou falando de não. Eu escolho se eu vou beber a água ou tomar Coca-Cola hoje. Isso não é livre-arbítrio. Não confunda. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando de salvação. A pessoa é livre para escolher se quer Cristo ou se não quer Cristo. Se ela vai querer obedecer à vontade de Deus ou se ela não vai querer obedecer à vontade de Deus. Aquele sempre exemplo que eu gosto de usar. Porque Deus ele é o esposo que ele não tranca a sua esposa. A porta está aberta e a hora que tu quiser tu pode pegar o beco. Porque Deus não obriga ninguém a servir. Mas se quiser ficar, ele dá amor, ele é fiel, ele respeita, ele tem promessa, ele tem bênção, ele dá tudo isso para a gente, né? Tem uma promessa de uma salvação eterna, tudo isso ele entrega para a gente. Mas se tu não quiser, como diz o cara, a porta da casa é serventia, né? Tem um ditado popular. Jesus ele não segura nenhum cristão, irmão. Não segura ninguém. Então, aleatoriamente falando, pastor, a salvação não é para todos. Para mim é. Só que nem todos querem. Versículo 17 de João. E a condenação é essa. E Deus veio para todos, mas nem todos vão lhe aceitar. É porque existe o livre-arbítrio. Sim. Né? Ou você quer ou você não quer. Mas é para Para todos. você querer, você paga um preço. E também para você não querer, você paga outro preço. Paga um outro preço. É que nem tu chegar na tua casa, tua mãe dizer, olha, só tem ovo para comer. Quem quiser, come. Tá aí. Quem não quiser, fica com fome. Mas ela não fez comida para todo mundo? Fez, mas às vezes tu não quer. Mas eu digo, por exemplo, se eu não quiser a salvação, então a salvação não vai ser para mim. Se o Senhor não quiser, não vai estar garantida para mim. Sim. Se eu não pagar o preço, ela não vai estar garantida. Não, mas ninguém paga preço, o preço já está pago. O preço já está pago, tu só tem que aceitar.
Esse negócio, muito gente falava, não, a gente tem que pagar o preço. Não existe isso. O preço está pago pela salvação. Sim. Então é a garantia, eu errando ou não, que eu estou salvo? Não, a garantia é tu aceitar Cristo como teu único suficiente salvar, porque se tu aceitar Ele, tu recebe a graça. Se tu receber a graça, tu tem mudança de vida. Entendeu? É uma coisa automática. Ah, Pedro, eu aceitei Jesus e não foi salvo, então tu não aceitou. Porque quem aceita recebe a graça. Tu vai deixar essa graça trabalhar na tua vida. Se ela trabalha, está aqui, ó. Ela vai te libertar dos pecados, ela vai te transformar, ela vai te moldar, até tu chegar em 2 Coríntios 5,17. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Entendeu? Então é uma coisa automática. É uma coisa automática. Não existe essa coisa assim, eu fui salvo, mas depois rejeitei a salvação, porque tu escolheu rejeitar. Porque tem a mente que pensa o seguinte, se ele tem a garantia da salvação, que foi pagado o preço, Sim. Então eu posso fazer tudo. Sim, mas foi pagado o preço, mas tem que aceitar esse sacrifício pela sua vida. Só que quem aceita esse sacrifício tem um nome, quem é? Jesus. Automaticamente vai receber a graça. E a graça vai te transformar para uma nova vida. Vou te dar um exemplo. É que nem tu comer coxinha e tomar refrigerante, Coca-Cola e hambúrguer e pizza todo dia. Tu querendo ou não, tu vai engordar, mano. Porque vai gerar consequência. Vai gerar uma consequência. Então, se eu entreguei minha vida para Jesus por completo, a graça vai superabundar o pecado na minha vida. Ou seja, automaticamente eu vou perder o desejo, eu vou perder a vontade. Aonde eu andava, eu não vou querer mais ir. Tem coisa, meu amado, que não foi mamãe, nem papai, nem o meu pastor que mandou parar de fazer. Eu simplesmente perdi a vontade. Simplesmente eu não quis mais ir. Tipo assim, sabe o que eu vou olhar para aquilo e dizer? Não sinto mais prazer. Por quê? Porque a graça me alcançou. Entendeu? Então a pessoa vai dizer, não, eu sou salvo, então eu vou pecar. Nem salvo tu é, porque tu não aceitou a cruz. Porque quem aceita a cruz vai gerar a graça. E aonde tem graça, tem libertação, tem transformação, né? Tem mudança de pensamento e vai gerar uma vida nova. Quem prega esse Cristo aqui, né? Quem prega um Jesus que não muda, é o que nós chamamos de outro evangelho, que não é outro, porque não existe outro. Seja esse anátema. Né? Sabe o que significa anátema? Maldito. Maldito, meu amado. Então é por isso que a gente tem que pregar esse Jesus. Porque esse Jesus que transforma. Tu viu ontem teve o enterro do Carlos, que morreu nos Estados Unidos, né? Tu viu a diferença de um cristão e de um não cristão? Tu viu ali? Eu não vi, pastor. A mulher dele, em um estádio de 80 mil pessoas, sabe o que a mulher dele falou? Pro cara que matou o marido dela: eu te perdoo em nome de Jesus. O estádio todo começou a bater palma, tu via que ela chorava, tu viu que foi meio de dentro. Porque esse é o verdadeiro Cristo. Tu perdoar o cara que matou teu esposo, o pai das tuas filhas, meu irmão. Só quem gera isso é isso aqui, ó. Jesus e graça. Sem isso aqui não tem como. Sem isso aqui, ela ia pegar um outro rifle para matar ele. Sem isso aqui, ela ia chegar aqui no barra pesada e ia dizer: eu quero ele morto. Já viu na televisão? Eu quero que quem matou meu filho morra. Sem isso aqui, a gente tem essa atitude. Quem tem isso aqui, ó, não consegue ter isso do lado de dentro. Não tem como. Meu amado, olha, eu já briguei, já discuti, já passei tanta situação difícil. Sabe como termina? Eu chorando e pedindo perdão para a pessoa. E a pessoa pedindo perdão para mim. Porque quem tem isso aqui não consegue ter esse tipo de atitude. Não consegue ficar com briguinha. Não consegue guardar mágoa, rancor. Porque tem isso lá. Isso aqui, gente, não vem de nós. É Ele que faz a obra da nossa vida. Eu até brinco: Pedro tem sangue de barata? Não. A gente tem o sangue de Jesus. Eu já peguei tapa na cara, por causa do Evangelho. E sabe o que eu fiz? Eu virei o outro lado. Por quê?
Por causa da graça. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque essa graça me alcança. Sou a carne que quer matar o cara, meu amado. Mas a graça superabundou o pecado. Entendeu? Então, meu amado, não vende. A gente tem que deixar ele fazer a obra na nossa vida. Mas Pedro não é perfeito em tudo, não. Tem lugar que a graça de Deus precisa entrar mais na minha vida. Tem lugar que a graça de Deus ainda talvez eu não deixei ela trabalhar por completo. Então eu tenho que, Senhor, me doar mais, me faz mais, me mergulha mais, me transforma mais, faz mais. Porque a nossa vida é uma vida muito complexa, então precisa... Eu conheço pessoas que são perfeitas em tudo, mas às vezes é só mentiroso, mente muito. Ou seja, a graça não chegou aí. Então ainda falta, sabe o que falta? Ele conhecer mais Jesus, ainda não conheceu. Tem que conhecer mais, se aprofundar mais para a obra da nossa vida, né? Chegar ao estado de perfeição. A gente não vai conseguir, mas a gente vai morrer tentando. Eu sempre costumo dizer. Então ela liberou o perdão pro cara que matou o marido dela. Aí depois foi o Trump falar. Sabe o que o Trump falou? Eu odeio meus opositores, eu quero que eles morram. Tu acha que isso é a atitude de um cristão? Tu acha que eu, como cristão, vou chegar num lugar e vou dizer, eu quero que quem não pensa como eu morra? Por exemplo, o meu pensamento é diferente de um traficante, de um homossexual. Eu não penso que nem eles. Mas como eu vou querer que esses caras morram, meu amado? Eu quero salvar a alma deles. Por quê? Porque o Trump tem um discurso político, mas ele não é cristão. É a mesma coisa do Bolsonaro. Tá entendendo? Entre os dois, eu prefiro o Bolsonaro. Mas eu tenho ciência que aquele camarada não é cristão, meu amado. Eu nenhum dos dois. Tá entendendo? Eu tenho ciência. Por quê? Porque eu tenho ciência. Porque ele não tem frutos de arrependimento. Não tem fruto de arrependimento, meu amado. Tá entendendo? Não tem fruto de arrependimento. Tu fala assim, Pedro, quem é o melhor dos dois? Talvez o Bolsonaro ainda tenha mais valores cristãos. Vamos supor, defende o casamento só, é contra o casamento homossexual. Ele ganha pontos aí, mas é ignorante, chama palavrão. E pastor, e qual era a graça para nós hoje? Né? Se não tivesse as pessoas para a gente ganhar para Jesus? Não existia mais. Não existia. Já estava perfeito, ou seja, já tinha arrebatado a igreja. Então, mas aí é aquela coisa que eu costumo dizer. O que a gente tem que fazer? Orar para essas pessoas. Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Está entendendo? Nós temos que orar, por exemplo, politicamente falando. Por exemplo, o Bolsonaro, se tu for estudar política, tu vai ver que ele é um cara mais técnico. Ele bota mais gente qualificada para trabalhar nos cargos. O Lula, tu vai ver que ele trabalha mais por parcerias. Não por causa dele, por causa do partido dele também, que é um partido como é que se diz? De parcerias, entendeu? Ou seja, quando o camarada ganha lá, e já tem os ministros todinho nos cargos, que ele tem que dar o cargo, por causa das parcerias que eles fizeram. Mas os dois também fazem isso, porque, meu amado, o erro do Brasil é o sistema político do Brasil é horrível. Enquanto for assim, tá entendendo? E a corrupção do ser humano. Aí a gente está brigando com Lula e Bolsonaro, mas tu engana teu vizinho, passa a perna no teu amigo, tu é tão pior quanto eles. Isso é hipocrisia. E essas escolhas do Bolsonaro, né, pastor? Sim. A dedo, porque ele é muito disciplinado por ele ser militar. Isso é verdade. Mas ele erra em outro lugar, por exemplo, quando ele chegava e dizia assim, ladrão foi, ladrão morto. Quando eu, cristão, vou concordar com uma situação dessa, meu amado? Cristão não tem esse tipo de discurso. Ladrão bom é ladrão morto. Ladrão bom é ladrão convertido e pregando a palavra de Deus, meu amado. Mudado e transformado pelo poder do Evangelho. É todos? Não é todos. E se morrer? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele tem prazer que se converta aí e morra. Tá bom? Mas quando ele fala assim, mas tem que combater o bandido com arma. Aí ele está correto. Por quê? Dá de César o que é de quem plantou também vai pôr. Se o bandido plantou morte, tráfico e tudo que não presta, quando ele morre, ele colheu. Mas eu, como cristão, não fico feliz. Entendeu como é? É difícil ser cristão? Meu irmão. Mas tu tem que saber separar.
Tu vê o que tem bom, a Bíblia diz que tu tem que reter o que é bom. Meu amado, eu consigo ver o lado bom de um lado, o lado bom de um outro lado, mas eu consigo também ver os erros. É que nem pastor. Eu consigo pegar pastores que eu vou pegando o lado bom de cada pastor. Por exemplo, eu tenho que pegar o que é bom de mim, o que for, o que não presta, tem que jogar fora, porque isso não presta, tá bom? Então, isso aqui que eu falo para vocês. A mulher do camarada foi uma verdadeira cristã, porque ela mostrou frutos. Ela liberou perdão. Vem dela? Não, graças a Deus. O outro lá, ele botou mais um discurso de ódio, que era um discurso que o camarada não pregava. Entendeu? O cara que morreu. Porque o que a gente tem que pregar, gente? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Tu é contra o aborto? Sou contra o aborto. Tu é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sou contra. Se tu não me gostar de mim por causa disso, amém. Mas eu vou continuar te amando e pregando o evangelho para você, tá bom? Mas isso não pode gerar em nós raiva, ódio, rancor, tristeza, entendeu? Por exemplo, nesse tempo de política, aí tu não tem que ficar com raiva com quem vota ao contrário do tu, meu irmão. Tem que procurar entender o lado dele. Olha, por exemplo, muita gente que, tipo assim, é a favor do aborto, é a favor da legalização da maconha, que votou no Lula. Aí, tipo assim, eu não vou ficar com raiva daquela pessoa porque aquela pessoa não é cristã, gente. E é até normal. Sabia que é até normal? É até normal ter esse tipo de pensamento. E quando é cristão? Aí, quando é cristão, aí ele pode levar em consideração outros fatores que a pessoa está levando em consideração. Por quê? Muito cristão não votava no Bolsonaro por quê? Pelo discurso de ódio. Aí tu bota na balança. Ele defende alguns valores nossos, mas ele tem algumas falas que são totalmente contra o cristianismo. O Lula defendia muita coisa que não é bíblica, mas tinha um discurso de menos ódio. Pelo menos o discurso tinha. Tu não viu o Lula dizendo assim mesmo: nós temos que metralhar fulano de tal. O discurso dele era só de humildade. Isso. Né? Ele pode dizer, ele poderia não fazer, né? Porque uma coisa é tu falar, outra coisa é tu fazer. Mas ele perdeu muito voto por causa disso. Aí tem muito cristão que votou do lado, tem muito cristão que votou do outro, teve muito cristão que fez como deu 35 milhões, não foi? Os votos em branco. Foi um recorde na história também. Eu acho que esses três, sei lá. Se perguntasse para mim, eu queria que nem um dos dois ganhasse, né? Eu queria que viesse alguém mais técnico, mais inteligente. Pastor, esses 35 milhões ficaram entre um e o outro, né? Sim. Acho que eles ficaram aguardando o resultado da picanha para ver o que ia dar. Né? Para ver se Mas, gente, tipo assim, quem estuda política vai ver que é muito complexo. Por exemplo, tu vai ver que para um país dar certo, para uma presidência dar certo, não depende só dele. Às vezes a economia mundial te quebra, tá entendendo? Às vezes tu pode pegar um período difícil, tá entendendo? Vamos supor, pode entrar o melhor cara do mundo ano que vem na presidência, mas se tiver uma terceira guerra mundial, não tem nada que salve o mundo. Tá entendendo? Porque tem coisa que não depende só do camarada, depende do clima, de coisa. Olha, por exemplo, quando o Bolsonaro entrou, teve a tragédia do Brumadinho. Isso. Ele pegou uma pandemia, entendeu? O Lula está pegando um aquecimento global terrível, é por isso que o café está caro. Então, às vezes, a gente pode querer culpar os outros sem entender o contexto. Sempre costumo dizer, gente, estude um pouco antes de falar. Tem coisa que é por causa deles, mas tem coisa que não é por causa deles. É um problema que nacional. Por exemplo, petróleo ficou em falta na pandemia. A gasolina no mundo todo estourou, não foi só no Brasil. Entendeu? Então, tu tem que conhecer um pouco do mundo como um todo, tá bom? Mas isso daí, meu amado, é para quem analisa, estuda. Agora tem gente que é fanático, né? Apadrinha o cara, meu amado, o camarada pode estar matando, esse é o meu puxinho. Não, não seja assim. Seja uma pessoa sensata, uma pessoa que age com entendimento, uma pessoa que não vai pela pessoa, a gente vai pelo que ele está eu sempre costumo dizer, escolha o menos pior, infelizmente. Pastor, uma pergunta, o senhor se vacinou? Eu vacinei duas doses só Foi. no começo. Mas eu
Eu nem me lembro. Eu acho que sim, faz tanto tempo. Mas tipo assim, tem gente que não se vacinou, tem gente que se vacinou. Se tu for parar para prestar atenção, aí tu vai ter que confiar muito em teoria de conspiração. Quem sou eu para ficar levantando teoria de conspiração? Quem sou eu para querer debater com a ciência? A Bíblia defende a ciência. Quem criou a ciência foi até cristão. Entendeu? Então, eu não posso, tipo assim, querer dizer, não, é do diabo, não é de Deus. Não, fulano o Lula é o anticristo. Não, Bolsonaro quer meu amado, eu não mando nem na casa deles, imagine no mundo. Então isso aí é coisa o quê? De gente que é meio fora da curva. Você tem que ter o pé no chão para não estar se baseando em muitas coisas que eles falam. Nem tudo que sai na internet, tanto do lado como do outro. Senão você vai... Os dois lados, meu irmão, se tu parar para analisar verdadeiramente os dois lados, então... É porque, na verdade, né, pastor, o resultado final é que importa, né? Por exemplo... Se quem ganhar vai governar para todo mundo, não tem jeito. Olha, eu conheço muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo onde eu trabalho, e também, pastor, lá do outro lado. A maioria tomaram vacina. Todos os idosos. Tomaram todas e vivem doentes. Eu não tomei uma dose. Eu não falo isso com orgulho. Sim. Eu falo com gratidão pela graça de Deus na minha vida. Mas todas as pessoas, irmã Kézia, eu pergunto, o cara arriado, tu tomaste essa vacina? Tomei. Mas é porque o vírus, a vacina O vírus tem aí consequência. vai ter consequência, não deixa. Mas se tu for estudar, historicamente, todas as vacinas tiveram consequência. Não vou muito longe. Até da gripe. Quando tu vou dar um exemplo para vocês, quando tu está com câncer, tu faz o que? Quimioterapia. O que acontece com o camarada? Ele seca, perde cabelo. Verdade. Então todo remédio ele vai ter efeitos colaterais. É aquela coisa. Para algum tipo de pessoas que já eram meio dodói, ou tu continuava dodói mais vivo, ou tu não tomava e poderia levar o falé, né? Como muita gente levou, porque a maioria de pessoas que morreram já tinham uma doença, né? A maioria das pessoas que morreram já eram, tipo assim, meio dodói, já tinha asma, já tinha um probleminha ali, um probleminha ali, um probleminha ali. Então, tipo assim, eu não posso generalizar, tá entendendo? A gente tem que ser uma pessoa que entende, analisar fator por fator. Graças a Deus não me fez reação e também não tinha Covid de graça. A gente tem que orar. Eu fui bater no Celso Leão. Não, graças a Deus. Aí me disseram assim, o senhor quer o kit Covid? Que era azitromicina, cloroquina e vermectina. Deram Eu muito. disse, pode me dar que eu assino, eu responsabilizo. Eu assinei tudinho, fiquei tomando lá 7 dias. Quando eu voltei não tinha mais. É aquela coisa também, meu amado, no tempo da crise, tudo que era que viesse era bem-vindo, né? A gente vê a O pessoa. trabalho era necessário. Ou você tomava ou você não continuava trabalhando. Mesmo sendo compulsada. Então é uma lei, né, que tinha que tomar lá dentro. E eu também. Confiar, a gente tem que confiar em Jesus, né, meu irmão? Confiar em Jesus, porque Ele que nos guarda, nos protege, nos livra de todo qualquer mal. Porque, tipo assim, se tu for pela Bíblia, tu vai ver que homens comeram coisas contaminadas, ídolos, que não fez mal. Jesus mandou Pedro comer uma carcaça lá de um animal. Pedro falou que eu vou comer esse negócio aí, tá doido? E Jesus falou, não diga o que é imundo, aquilo que eu santifiquei. Então, meu amado, a gente tem que consagrar a Deus e pedir a misericórdia dele. Gente, pode tentar encerrar aqui na 22. Aqui na página 22. Regeneração. Conversão, primeiro. O que a conversão diz? É uma mudança, não só de aparência, mas da substância, e uma mudança interna, não externa. Então, o que é conversão? Isso aqui é tudo resultado de salvação, tá bom? Ela é o que nos transforma de dentro para fora. Então, se eu aceitei Jesus, a graça me alcançou, tem que ter o quê? Mudança. Não só de aparências. Não adianta botar 7 saia, camisa social, se não for mudado de dentro para fora, tá bom? Tem que ser mudado de dentro para fora, tá bom, gente? Mas quem é mudado de dentro para fora, ele exala também do lado de fora. Não tem esse negócio de também dizer, não, eu sou cheio do lado de dentro, e do lado de fora a gente ser mais parecido com a Anitta, ou com uma mulher que está, tipo, numa revista masculina. Também não tem lógica, né?
Porque a Bíblia diz que a mulher sabe se convenha como se veste. Então o Espírito Santo que há em nós, ele nos transforma do lado de dentro, mas isso vai ser espelhado do lado de fora, tá bom? Tanto na vestimenta como no comportamento. Não, tenho Deus. Mas aonde eu chego, sai da frente, sua peste. Tu acha que tu tem Deus na tua vida? Tá entendendo? Meu amado, mal educado, mal exemplar, vive brigando com os outros. Na praia, tira toda a lã. Mas eu sou mudado do lado de dentro. E do lado de fora eu não externo isso, né? Não demonstro isso. Então, meu amado, Deus transforma do lado de dentro, mas tem que ter frutos do lado de fora, tá bom? Mas não adianta também eu querer ser o bom do lado de fora, se do lado de dentro a gente está podre. Também não tem como. Dos dois jeitos, meu amado. A gente vai se encontrar com o Zé do Garfo, não com Jesus, tá bom? Então a gente tem que ter uma mudança de dentro para fora. Conversa. Regeneração vem depois da conversão. É o lado divino da conversão. Ela produz a nova vida que buscamos no processo de arrependimento. Não há nada que o homem possa fazer para se regenerar. Mas quando o pecador se arrepende dos seus pecados, quando ele crê no Evangelho, quando ele se converte dos seus maus caminhos e busca Deus, aí que entra a regeneração. Eu costumo dizer que a regeneração é o quê? É Deus tirando o mundo de ti e fazendo você ficar parecido com Ele, que era um homem segundo a imagem e semelhança de... Isso aconteceu lá em Samaria, se eu não me engano, esqueci onde foi, que quando chegou os apóstolos, falaram assim mesmo, não precisa vocês pregar, nós já conhecemos Jesus, que foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque cristão é pequeno Cristo, é tu ser tão parecido com Jesus, que quando as pessoas te conhecem, parece que elas conheceram o próprio Jesus. Isso foi uma regeneração. Sempre quando a pessoa te conta, rapaz, eu nem te reconheço mais. Por quê? Tu foi regenerado. Quem viu o irmão, né, meu irmão? De cada 5 palavras, 6 era palavrão. Olha como ele está hoje em dia, fala bonito, é educado, né? Andava na rua, qual é, tia? Qual é a parada hoje em dia? Oi, tia, bom dia, boa tarde, como a senhora está? A senhora está precisando de alguma coisa? Paz do Senhor. É que a gente muda por completo, a gente é uma luz daí, tá bom? Justificação. O que é a justificação? Justificação são os fundamentos da graça de Deus, tá bom? Ela vem primeiro por intermédio da fé, tá ok? Importância da fé, tá bom? Pela graça e pela obra de Cristo, tá bom? Sendo justificado gratuitamente pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. A base da justificação é a morte de Cristo, tá bom? Então nós somos justificados em Cristo, tá bom? Justificados pelo pecado? Não. Tu és justificado por erros que muitas vezes nós cometemos, porque ainda somos um pouco carnal, né? Então, quando tu sendo carne, muitas vezes a gente acaba falhando, porque, meu amado, é impossível a gente tentar ser perfeito. A gente tenta ser perfeito, mas não consegue. Então, aí que entra justificar é diferente da iniquidade. Lembra da iniquidade, da transgressão? Tu está fazendo e tu tem consciência que tu está quebrando a lei, entendeu? Uma coisa é tu agir por impulso, né? A Bíblia diz, irai, mas não pecai. A ira te entrou e tu teve uma ação ali que não era para te ter. Outra coisa é tu sentar, planejar o encontro, o local, a data, o horário, o dia, como ia ser, quem ia ser o teu álibi, entendeu? Outra coisa, uma coisa é tu vacilar ali no pecado da natureza da tua carne. Outra coisa é tu sentar e montar o plano todinho para te assaltar o banco. É totalmente diferente, meu irmão. Tu está o que planejou, tu está consciente, tu sabe o que tu está fazendo. O pecado está te dominando. O pecado tem que ser um acidente, não uma rotina. Isso, justamente, tá bom? E conclusão, quando Deus perdoa nossos pecados, o pecado consta como uma culpa real, mas Deus nos livra do castigo do mesmo, tá bom? Na justificação, Deus declara que somos justos. As ofensas são canceladas e recebemos uma certidão de nada consta, tá bom? Pela famosa certidão, a bom de nada consta. Por que nada consta? Porque o sangue de Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, tá bom? Que é o que Jesus falou quando ele morreu, tetelestai, está tudo
significa está pago, a dívida está paga. Qual é a... Tem quando o camarada chega, o que ele está devendo aí que eu vou pagar? Foi isso que Jesus fez para nós. Ele chegou no lugar que a gente devia muito e ele falou, o que ele está devendo que eu vou pagar? E ele pagou. E não foi com ouro e nem com prata, mas com precioso sangue de Jesus. Tá bom? E Pedro, como eu mantenho essa conversão, essa regeneração? Como eu consigo me manter? Uma vez eu alcancei esse patamar, eu não preciso fazer mais nada? Não. Tem que santificar, tá bom? O processo de santificação é o quê? É o processo que vai te manter como um homem e uma mulher de Deus. Ele vai te preservar. Porque não adianta tu dizer, eu estou santificado, eu estou uma bênção, aí tu para de orar, tu para de ler Bíblia, tu para de congregar. Automaticamente o teu processo de santificação vai diminuir. Sabe o que pode acontecer contigo? Se afastar de novo, o pecado te dominar de novo. Aí acontece com muito cristão de 20 anos, 30 anos, pregadores. O que acontece com ele? Ele volta para o pecado, né? Desvia, né? Porque deixou de se santificar, tá bom? Então tem que ter essa exclusividade, tá bom? Santificação é o que? Exclusividade por ele. Exclusividade por quê? Alguma coisa que é tida como santa quando é dedicada a um registro, ou seja, é separada para determinado fim. O que é ser separado? É tu pegar isso aqui e dizer, isso aqui eu vou usar para isso. Tem como tu pega um dinheiro e tu fala, esse dinheiro aqui eu vou usar para isso. Aí depois tu pega e gasta com outra coisa. Tu até tentou separar, mas tu não conseguiu. Mas quando tu separa, não vou usar para isso, é para isso, para isso. Por exemplo, tu não vai ver uma cadeira da igreja num bar. Porque ela foi comprada e separada para estar na igreja exclusivamente. É a mesma coisa, gente. Então, se eu sou santificado, eu tenho que ser uma pessoa exclusiva de Cristo. Eu não posso estar aqui e depois estar lá fazendo o que não é para fazer. Tá bom? Então, o processo de santificação é isso, é te tornar uma pessoa exclusiva dele. Em Êxodo 40, 10, tu vai ver que os utensílios eles eram santificados para trabalhar exclusivamente na presença de Deus. E santificação é um ato de pureza, né? É uma introdução natural, moral, implícita na santificação humana. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmo 24. Né? Ou seja, quando tu se santifica, tu está te purificando, tanto do lado de dentro como do lado de... Tu está te separando, para que o pecado não venha ter poder sobre a tua vida. Aí quando tu se santifica, tu limpa a tua alma, a vaidade não te domina, tudo que está dentro do teu coração é limpo, as tuas mãos são limpas, ou seja, uma limpeza mesmo por completo que Deus faz sobre a nossa vida. É por isso que a gente tem que sempre... Paulo chega a dizer aos Tessalônicos, sem santificação ninguém verá a Deus. Né? Porque se a gente não tiver essa continuidade, querer buscar essa separação, o que Paulo está dizendo? Se tu não te separar, tu pode ter certeza que tu vai te afastar disso. Pode ver, meu irmão, parou de congregar. Primeiro passo. Automaticamente ele está orando e lendo Bíblia na casa dele. Mas ele vai parar. Quando ele parar, mano, quando eu ver, ele já está passando a manhã e disse, irmão, me ajuda. Por quê? Porque ele deixou de se santificar. Tá bom? O camarada passa um mês longe da igreja, irmão. Pode ver que ele já está só Jesus na causa. Né? Então a gente tem que ir lá fazer o que, irmão? Bora voltar. Bora se aproximar de Deus. Ele quer te purificar, ele quer perdoar teus pecados, ainda há tempo. Por quê? Porque a gente é armeniano, a gente crê que a salvação é para todos. Mas se a trombeta tocar, eu já vi gente dizer assim mesmo, queria que Jesus voltasse hoje. Eu falava assim, mas se ele voltasse há 5 anos atrás, tu estava no inferno, né? Hoje tu já quer que ele volte. Porque a gente são pessoas egoístas, a gente quer que ele volte porque nós estamos num estado de salvação. A gente ia ser salvo. E os outros? E alguém da tua família que não foi salvo? Tá entendendo? E detalhe, se ele tivesse voltado antes de tu aceitar Jesus, um dia antes, tu estaria no inferno. Eu estaria no inferno. Né? Então, meu amado, a gente não tem que pedir, volta logo, não. A gente tem que ser, Senhor, salva, para tentar salvar o máximo de pessoas que a cruz conseguir alcançar. Porque quando ele voltar, meu amigo, parábola do rico e do Lázaro.
Quem está para cá não passa, quem está para cá não passa. Já era, segue-se o juízo. É só Jesus. Tá bom? Quem tem azeite na lamparina. O que não é santificação? Não é nos converter em anjos, mas nos faz plenamente humanos. As vestes e costumes não têm nenhum poder contra a sensualidade. A santidade não é eliminar a nossa sexualidade. Foi Deus que deu, não o diabo. Tá bom? Ou seja, está falando do sexo mesmo, tá bom? Uma pessoa santificada não é uma pessoa assexuada. Gente, não confunda santificação de deixar de fazer coisas que Cristo deixou. Já vi gente dizer, não, eu estou em santificação. Está 21 dias sem deitar com a mulher dele. Aí o Ricardão aparece e ele vai dizer que foi o diabo. Ele deu brecha, meu irmão. Tá bom? Deu brecha. Tem que ter com ordem, com decência. Com ordem e com decência. Fazer o propósito tem que ser consonante. Isso. Eu quero me santificar separando da minha esposa. Conversa, vê se ela está de acordo. Tá bom? Não dá uma de doido, não dá uma de doido, porque tu tá com. Eu conheci gente que não tomava banho, não escovava o dente, não cortava os seus pelos. Irmão, que isso, irmão? Não, estou em separação com Deus, não. Só está se separando com o diabo, porque quem gosta de imundícia é o diabo. Deus, ele é um Deus limpo. Não, estou em santificação. Isso por muito tempo foi confundido na igreja. Pessoas confundiam santificação com imundície. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que? Relação sexual. Não, relação sexual é pecado fora do casamento. Dentro do casamento, meu amado, ele é a bênção do Senhor, ele é a consumação, porque ele representa o relacionamento de Deus e a sua igreja. Tanto é que um casamento que não tem um ato sexual, ele é cancelado. Então, assim como fazer relação sexual fora do casamento é pecado, não fazer sendo casado também é pecado. Tá bom? Então, não confunda isso. Tá bom? Ah, não estava no propósito, meu marido quis, eu fiz a relação com ele, eu pequei. Não, tu não pecou. Não é pecado, gente. Desde quando tu tem relação com o teu esposo, com a tua esposa, é pecado, isso não existe. Tu pode ter quebrado ali um processo de santificação que tu estava fazendo, mas tu não pecou. O negócio é esse, não, pequei, meu Deus do céu, que tu pecou, meu irmão. Tu é casado, pelo amor de Deus, isso não existe, tá bom? E a sexuada, quem é uma pessoa sexuada? Uma pessoa que não fala, não sou elúbrio, não faço relação sexual com ninguém, não pratico essas coisas, porque eu sou santo. Não tem nada a ver, meu irmão, tá bom? Não tem nada a ver, ok? Santificação tem tudo a ver com a saúde, separação para o serviço, o modelo de santificação é Jesus e não João Batista, tá bom? Santificação é evidenciada por costumes diferentes, mas por uma qualidade de vida diferente. Jesus falava muito que quando a gente jejuar, não ficar com aquela cara de morto, né? Porque, gente, o ato de se santificar não vai ficar bem com Deus. Como uma pessoa que está em santificação, está separada para Deus, vai ter cara de morto, vai andar que nem mendigo, vai andar fedendo, está entendendo? Parece que está morrendo. Que santificação é essa? A pessoa vai olhar, não quer esse Deus não, meu irmão. Então não confundam. Quem se santifica está muito bem, meu irmão. Tu anda, esse camarada está com a saúde boa, fala bem, está cheiroso, está bem arrumado, se comporta bem, fala bem. Isso faz a santificação. Isso é santificação. Antigamente não. Santificação é tu estar magrinho. 21 dias sem comer. Passando fome, com a barba grande, o cabelo grande, roupa rasgada e manchada. O pessoal fala contigo, irmão, estou na prova. Pelo amor de Deus, que santificação é essa? Aí a pessoa olha para ti e fala, não quero esse Deus. Não. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Tá bom, meu irmão? Não confunda a santificação, tá bom? Como se fosse coisa ruim. Santificar é uma coisa boa, meu irmão. Tu fica bem em todas as áreas da tua vida. Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando. Semana que vem tem 9 horas certinho. Você entendeu a salvação, professor? É para todos? É para todos. Não, eu já entendi, mas eu fui um pouquinho, assim... mais filósofo, né? Profundo, porque o senhor sabe, sempre existe o cara que ele vem com, como é que se diz, com argumentos.
Então, se eu não entendo uma parte, eu tenho que perguntar e tenho que desafiar o professor também, não para desmontar o professor, mas para poder entender, para eu poder... Se tu soubesse esse desafio que eu já passei por aí, meu Não, o senhor entendeu, né, professor? Não foi... Sim, não, mas são perguntas válidas. Pastor, eu sou o mínimo possível. Eu tenho um amigo que eu quero que o senhor conheça ele. Manda ele vir aqui que a gente conversa. Ô, glória! Esse aí é uma bênção, pastor. Ele lhe conversa. coloca, se o senhor não estiver preparado, ele lhe coloca em xeque. Mas peraí. Para mim, o pior que tem para debater. Peraí. Aí eu quero estar realmente bacana, porque na hora que eu for conversar com ele, não. O pior para debater, sabe qual é o pior? A pior pessoa para te debater, que aí tu vai ter que conhecer muito de bibliologia, aquela matéria, é quem não crê na Bíblia, que diz que a Bíblia é falsa. Porque tudo que a gente faz não é baseado na Bíblia. Então, quando ele chega para ti e fala que ele não crê na Bíblia, ele está quebrando toda a tua base de argumento. Aí o que tu tem que fazer? Usar física, biologia, ética e história para tentar ganhar ele. O senhor chegou onde eu queria. Ele é o tipo do cara que ele estuda os astros, ele estuda a astrofísica, ele estuda os nêutrons, os prótons, os elétrons. E aí eu vou com ele para umas partes até onde eu posso. Sim. O senhor está entendendo? Até onde eu posso. Mas é legal, a gente aprende também. Amém? Gente, semana que vem prova. Traga a apostila de vocês, tá bom? Traga sua colinha. E caneta, traga uma caneta. Prova, traga a apostila e uma caneta, tá bom? Vamos orar para agradecer a Deus. Senhor, obrigado por mais o encerramento de um móvel. Abençoa meus irmãos, Senhor, que estão perseverando. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa abençoar da mesma forma, da mesma maneira. Abençoa também a pastora Maria do Carmo, Pai, sustenta a tua serva. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa a nossa casa, nossa família. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Nos ensina a perseverar na salvação que é em Cristo Jesus. Gera em nós frutos de arrependimento, para que a gente venha continuar salvo. Porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira, prova. E a gente vai decidir para onde a gente vai. Pastor, ele fala. O senhor já desligou aí, pastor? Ele fala da refração. Pode passar, meu. Ele fala